Shalom, pessoal, Rabino Jax, com mais um segmento de Pergunte ao Rabino. Eu recebi uma pergunta interessante. Eu adoro essas perguntas, porque me fazem pensar. Por outro lado, às vezes eu penso o que está por trás da pergunta, né? E essa pergunta aqui tem a ver com os Nefilim, se escuta muito dizer, será que eram seres extraterrestres? Será que eram anjos caídos? Será que eram gigantes? Essas criaturas supostamente místicas, né? Bom, então, tá. Agora, tem gente que me procura, né, que faz perguntas aqui só porque ele já sabe, ou ela, né, nesse caso ele, já sabe qual é a resposta. E se eu não... Então ele quer depois discutir comigo que eu estou errado. Então tá, você está me fazendo uma pergunta, eu vou dar a melhor resposta que eu posso, e depois, se você não está disposto a, pelo menos, escutar uma outra versão, que não necessariamente é a que você quer escutar, para de escutar, desliga agora, tá? Senão eu prossigo. E só a última coisa que eu vou dizer é o seguinte, que essa pergunta especificamente sobre os Nefilim é prova de que, muito mais para pessoas que se preocupam, estão interessadas em entender a Torá, entender a Bíblia, você tem que saber hebraico, porque quando você pega uma tradução, a tradução ela cristaliza, ela congela o significado, enquanto que alguma palavra pode ter vários significados. Originalmente, quando você traduz, você tem que escolher um deles, né? Bom, então vamos lá. Um pouquinho antes da história de Noé na Arca, a história tem a Bíblia tem uma narrativa críptica, muito curiosa, que tem intrigado sábios, estudiosos nas gerações. É Gênesis 6, 1 a 4. E aí passou que quando as pessoas começaram a se multiplicar na face da terra, e até filhas nasceram para eles, que os Benei Elohim viram que as filhas do homem, que elas estavam se embelezando, e eles a tomaram para eles como mulheres do jeito que eles quiseram. E o Eterno disse que meu espírito não esteja sempre em conflito em relação ao homem, porque ele também é somente carne, e seus dias são até 120 anos. Os Nefilim estiveram na terra nesses dias, e também depois, quando os Benei Elohim se acercaram às filhas do homem, e elas ficaram grávidas deles, e eles eram homens fortes, que eram velhos, e homens de renome. A propósito, certas palavras aqui, quando eu traduzi, eu deixei elas em hebraico, Benei Elohim, Nefilim. Bom, então a pergunta é, quem exatamente são esses Benei Elohim? E quem esses Nefilim? Como que eles estão relacionados uns com os outros? E o que tudo isso aqui significa? Tá? Bom, uma coisa que Benei Elohim não significa é filhos de Deus. Vou deixar isso claro. Porque, de fato, diz no Talmud que o Rabbi Shimon Bar Yochai amaldiçoava qualquer um que traduzisse Benei Elohim como filhos de Deus. A palavra Elohim na Bíblia, enquanto muitas vezes se refere a Deus, na sua essência se refere a uma expressão de autoridade. Mesmo quando Deus tem vários nomes, um deles é Elohim, e Elohim lida com o aspecto de justiça. Tá? Então, quando você fala de Elohim, você pode estar falando de Deus, ou você pode estar falando de uma pessoa de renome, uma pessoa grande, importante, que as pessoas vão para ele para pedir que ele ajude a adjudicar, a fazer justiça. Tá? Depois, Benei, né, não necessariamente significa filhos, mas pode ser somente um título, né, como o fidalgo, filho de algo, fidalgo, Benei, filho, né? Por exemplo, na Haggadah, Benei Chorin significa aquelas pessoas que são livres, não filhos da liberdade.
Tá? Então, existem outros paralelos em outros momentos na nossa literatura, onde a palavra Benei, alguma coisa, não necessariamente significa filhos de, né? Por exemplo, Bnei Israel não necessariamente significa filhos de Israel, de Jacó, né? Significa israelita. Bom, Nefilim, outro caso, parece ser derivado do verbo, da raiz nafal, que significa cair. Então, da onde eles caíram? Será que eles são os mesmos que os Bnei Elohim? E então, por que eles são chamados com dois nomes? Bom, a nossa tradição oferece o Midrash e os comentários nos oferecem três explicações. A primeira, no Midrash, que são homilíadas rabínicas, conta que quando a geração do dilúvio saiu do bom caminho, né, andou pelo mau caminho, Deus começou a se arrepender de ter criado o homem. Então, dois anjos, Shamshazai e Azael, foram para Deus e disseram: viu? A gente não te advertiu que você não deveria criar esse homem? Para que você põe atenção? Para que você criou o homem? Para que você tem que se preocupar com ele? E Deus respondeu: então o que vai acontecer com o mundo? Os anjos responderam: nós vamos ser suficiente. Aí Deus respondeu: eu sei que você gostaria de viver no mundo, esse mundo que eu criei para o ser humano, mas a inclinação para o mal vai ter poder sobre você da mesma maneira que ela tem poder sobre o homem. Mas para você vai ser ainda pior. Mas os anjos persistiram dizendo: deixa a gente descer no mundo dos seres humanos e nós vamos te mostrar como nós vamos santificar o teu nome. Deus disse: tá bom, vá e more com eles. Seguramente, assim que os anjos descenderam, a inclinação para o mal tomou poder dele, tomou conta deles, e quando eles viram as filhas do homem que eram bonitas, ficaram corruptos, se corromperam e pecaram com elas. Eles e seus descendentes, então, seriam esses Nefilim, os gigantes e os poderosos que depois aparecem na narrativa. Essa história é, em geral, vista como apoiando, né, dando uma veracidade à ideia de anjos caídos. Mas uma leitura cuidadosa do texto revela que esse não é o caso. Deus os mandou sabendo muito bem, até esperando, que eles acabariam pecando. De fato, no judaísmo, não há algo assim como um anjo caído ou conflito no céu. Há somente um Criador que está a cargo de tudo, e não há nenhuma força que se opõe a Deus. Mesmo Satã é somente o nome de um anjo que Deus designou para tentar as pessoas, né? Para ver se elas pecam ou não, para ver se elas vão pecar ou não. O que o Midrash está descrevendo são os Bnei Elohim, e os Nefilim são anjos e gigantes, e talvez essa é a leitura mais comum, mas não necessariamente a leitura mais literal. Vou dar a segunda leitura, que eu acho um pouco melhor, mais sofisticada. Baseado numa tradução mais literal de Bnei Elohim, muitos explicam que o termo simplesmente se refere a príncipes, nobres ou juízes, que abusaram seu poder, violentaram quem eles quiseram e forçaram qualquer mulher que se casava a ter relações sexuais com eles primeiro. São juízes corruptos. Isso, junto com os muitos outros pecados, foi o que de fato levou ao grande dilúvio. Há, porém, diferenças de opinião
se esses Nefilim seriam simplesmente os Bnei Elohim depois que eles caíram, ou se o termo se refere aos descendentes desses Bnei Elohim. E a terceira explicação seria seres humanos caídos. Finalmente, há outros que tomam uma outra perspectiva e explicam que